Olá amigos, olá irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Estamos aqui para mais uma vez refletirmos um pouco. E eu quero iniciar essa minha reflexão com você tratando acerca de um assunto chamado vontade. O que é a vontade? De acordo com o nosso dicionário, a vontade é a faculdade que o ser humano tem de querer, de escolher, de livremente praticar ou deixar de praticar certos atos. A vontade é uma força interior que impulsiona o indivíduo a realizar algo que ele quer fazer. Falando acerca da vontade, nós entendemos que todos nós temos vontades, não é verdade? E nós não gostamos de fazer aquilo que nós não temos vontade. Nós só queremos fazer aquilo que nos dá vontade, aquilo que nós temos vontade de fazer. Na verdade, até dizemos que as coisas melhores, elas são feitas quando fazemos com amor, quando fazemos com empenho, com dedicação, com vontade. Fazer uma coisa sem vontade, normalmente ela não vai dar certo. Por vezes nós dizemos que nós não vamos fazer determinadas ações simplesmente por não ter vontade. Nós não fazemos muitas coisas. Tudo isso porque nós partimos do princípio de que nós determinamos o que nós queremos para as nossas vidas. Nós dizemos o que nós queremos, então nós só vamos fazer aquilo que nós temos vontade de fazer. Porém, eu quero refletir com você acerca de um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 26, o versículo 39. E o texto diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim o que tu queres. Em outra versão, ele vai dizer assim, a parte B: não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Mateus, ele relata esse texto acerca da fala do nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, depois da ceia, de realizar a ceia, ele então vai para o monte orar. E é nesse monte do Getsemane em que ele está orando e ele começa então a sentir que estava chegando a hora em que ele precisava se entregar para morrer uma morte de cruz. E então ele começa a sentir sobre si todos os pecados. E ele começa então a sofrer com este cálice. Este cálice nada mais era do que a ira de Deus sendo derramada sobre o Senhor Jesus. Essa ira que deveria ser derramada sobre a minha e a sua vida, ela estava sendo canalizada por completo e sendo derramada sobre Cristo. E então Cristo assim estava levando sobre si a ira de Deus, que deveria ser para mim e para você. Estava indo toda ela para o nosso Salvador. E aí nós vemos que o próprio Cristo, ele abdicou da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Ele abre mão da sua vontade para fazer a vontade do Pai. Ele diz: Pai, se possível for, ou seja, Pai, eu estou pedindo, se for possível, afaste de mim esse cálice, ou seja, afaste de mim essa ira. Mas se não for, que seja feita a vossa vontade, que seja feita a tua vontade, que a sua vontade prevaleça. Era isso que o Senhor estava dizendo. E aqui ele está nos mostrando que nós devemos abrir mão das nossas vontades, para que não seja feito aquilo que nós queremos, mas o que Deus quer e tem para as nossas vidas. O próprio Cristo, ele entendia que havia um propósito em ele estar passando por aquela dor, por aquele sofrimento. E nas nossas vidas não é diferente, tudo tem um propósito. E aí nós podemos da mesma forma orar ao Senhor: Deus, se possível for, afasta de nós esse cálice, afasta de nós essa dor, afasta de nós essa tristeza, afasta de nós essa perca, mas se não, que seja feita a tua vontade. É a vontade de Deus que tem que prevalecer. Sabemos que nós não gostamos de sofrer. Sabemos que nós não gostamos de perder. Se nós pudéssemos, nós não deixaríamos que ninguém que nós amamos sofresse. Se nós pudéssemos, nós não deixaríamos que ninguém que nós amamos ficasse aí doente. Se nós pudéssemos, nós não deixaríamos que ninguém que nós amamos morresse. Nós cuidaríamos, nós ficaríamos, nós estaríamos com eles durante todo o tempo.
faríamos tudo o que nós quiséssemos, da nossa maneira, da nossa perspectiva, porque nós queríamos fazer a nossa vontade. A vontade é algo que sempre quer prevalecer, querido. A vontade é algo que sempre está aguçada em nosso sentido. Nós só queremos fazer determinadas ações se nós tivermos vontade. Sem vontade, nós não queremos fazer. Mas não é assim, queridos. Nós não somos Deus. Nós não temos o controle de todas as coisas. Nós não controlamos tudo. Quem controla é Deus, nós somos a criatura, nós fomos criados por Ele. Então é Ele quem determina, é Ele quem escolhe, é Ele quem sabe o que é melhor para nós. Cristo, Ele estava sofrendo muito neste momento. Ele estava sentindo muita dor. O texto vai nos dizer que Ele chegou a suar gotas de sangue, ou seja, Ele estava chegando no ápice da sua dor. Mas mesmo assim, Ele abriu mão da sua vontade para que a vontade de Deus prevalecesse. Mesmo assim, Ele disse, olha, se possível for, afasta de mim, mas se não, que seja feita a tua vontade. E então, Ele nos mostra que nós, mesmo em meio às dores, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às percas, mesmo em meio às tristezas, nós devemos aceitar a vontade de Deus. Nós devemos pedir a Deus que seja feita a vontade dEle, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A Bíblia vai dizer que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que deve acontecer conosco. As nossas vidas estão nas mãos dEle. Na verdade, a nossa vontade tem que ser fazer a vontade de Deus. Se a nossa vontade coincidir com a vontade de Deus, com os propósitos de Deus, com o que Ele tem para as nossas vidas, ótimo, que bom. Mas se não coincidir, é a vontade de Deus que precisa prevalecer. Por isso, meu amado, minha amada, nesse dia, aceite a vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus, entregue a sua vida nas mãos de Deus e confie no cuidado dEle, confie no propósito que Ele tem para as nossas vidas e aceite. Não faça conforme o seu querer, não faça conforme as suas vontades, mas que você se submeta à vontade de Deus. E aceite de coração e aceite com alegria os planos e os propósitos de Deus para as nossas vidas. Aceite a vontade de Deus. Que a vontade de Deus se estabeleça por completo sobre as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Que você tenha um dia de paz. Que você tenha um dia de alegria. E que neste dia a vontade de Deus prevaleça sobre a sua vida. Que o seu proceder seja fazer a vontade de Deus. Que as suas vontades sejam fazer a vontade de Deus. Fique com Deus. Um abraço.